Shalom, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no devocional Hebreus capítulo 11, exemplos de fé. Vamos lá? Antes de a gente começar, vamos orar? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e ore comigo. Querido amigo Espírito Santo, eis-nos aqui, precisamos de Ti mais do que tudo. Declaramos nossa mente e nosso coração cativos à Tua voz. Queremos Te ouvir e Te obedecer. Ensina-nos a Tua palavra, que caia por terra, em nome de Jesus, todo empecilho, tudo que não nos deixa Te ver, Te ouvir, Te sentir. Que possamos ter hoje clareza da Tua palavra, que possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Amém? Então vamos lá? Hebreus capítulo 11, exemplos de fé, a galeria dos heróis da fé, aleluias! Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, o que é a fé? É a certeza daquilo que a gente não viu, mas a gente espera, né? A gente espera que aconteça, a gente tem fé que isso vai acontecer. Uma vez eu ouvi lá na igreja que é como se você colocasse um pé e Deus colocasse o piso. Não tem piso ali, só que você vai colocando o pé, vai pisando e Deus vai colocando. Então você tem fé que algo vai acontecer, que o sobrenatural vai acontecer, que Deus vai colocar ali o piso que não existe. Então você vai pisando, vai andando e Deus vai colocando ali algo para você pisar, para você ter ali fé e a certeza de que vai acontecer. Então a fé é a certeza de que algo vai acontecer, mas que você ainda não está vendo. Então eu e você, nós precisamos andar com fé, a gente precisa viver pela fé, porque muitas coisas ainda não existem no reino físico, mas no reino espiritual já existe, Jesus já conquistou na cruz. Então nós precisamos ir lá e tomar posse. Então pela fé, aí você começa a fazer as declarações diárias para a sua vida. Pela fé eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou conquistadora, eu sou corajosa, eu não sou, tipo, o ideal é que não faça um não sou, né? Que você fala o oposto, por exemplo, de medrosa eu sou corajosa, de perdedora eu sou vencedora, de egoísta, eu sou amorosa, compartilhadora, empática, e você começa a fazer essas declarações pela fé, porque assim você já vai tomando posse das coisas verdadeiramente, porque assim você treina seu cérebro para entender isso, quebrar as crenças militantes e você de fato ser. Treinar até ser, ok? Então pela fé você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso a palavra já fala que você é, né? Pela fé você vai conquistar aquele emprego, aquele curso, você vai conquistar aquele casamento, aqueles filhos. Então pela fé, o que você vai conquistar aí? Pela fé, o que você está vendo? Que pela fé você vê lá na frente, mas não está acontecendo aqui. A situação atual é ruim, é terrível, mas pela fé ela vai ser transformada. Então sabendo você, né? Capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu e você precisamos hoje fazer um compromisso de sermos mulheres de fé. Amém? Mulher de fé. Pois foi... Perdão. Versículo 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aí parece que deu um bug na mente, né? Mas não existia. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E aí, pelo que era invisível, Deus começou a tornar visível, palpável. E aí ele liberou a palavra, haja luz, houve luz, e tudo ele foi ali liberando e acontecendo. Então eu e você precisamos ter esse nível de fé, de proclamar e ver o negócio acontecer, sabe? Tem um livro de Dr. Yang Chopal, que inclusive acabou de falecer. Ele é da Coreia, é considerada a maior igreja do mundo, porque ele tem milhões e milhões e milhões de pessoas ali que conheceram Jesus através da vida dele, do que ele tem implantado lá, né? Do que ele implantou. Ele faleceu essa semana. E ele tem um livro chamado A Quarta Dimensão, que é justamente você vivendo esse sobrenatural, vendo o reino espiritual, tudo acontecendo assim pela fé. Se você ainda não leu, leia, que em nome de Jesus isso vai fazer muita diferença na sua vida. Muita diferença. Você de repente vai viver essa quarta dimensão aí, vai viver de forma sobrenatural. Então, vou ler de novo o versículo 3 para você não bugar, tá bom? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, por meio da fé ainda fala. Então a gente ainda ouve falar muito de Abel, porque pela fé ele fez coisas incríveis, ele fez aquela oferta ali para Deus, né? E ó, Abel, as pessoas têm dó, né? Caim matou Abel, Abel foi a primeira pessoa morta, né? Caim foi o primeiro homicida, né? Que matou. E Abel foi a primeira pessoa morta, a primeira pessoa a entrar no céu. Abel foi quem inaugurou o céu. Então assim, Abel, ele teve, as pessoas, poxa, Abel teve uma grande oferta e foi isso que ele ganhou, ele morreu, sabe? Ele foi morto pelo irmão, ele fez uma grande oferta e ganhou o céu. Então assim, se você vê por esse ângulo, né, ele inaugurou o céu, tá lá até hoje, a gente vai encontrar com Abel e vai dizer, beleza, Abel, coisa incrível que você fez, hein? E até hoje a gente ouve falar das coisas de Abel. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Amada, nós precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o versículo está aqui em Hebreus, hein? Sem fé é impossível agradar a Deus. E Enoque, ele tinha sido recebido, né? Que ele era um homem bom e justo, e ele foi arrebatado, ele não morreu. E eu quero ser arrebatada como Enoque, viu? Nós somos a última geração, a geração do arrebatamento. Eu quero subir ali com Jesus e eu também quero ver você subindo. Vamos ser arrebatadas. Até então, só Enoque foi. Vamos fazer história aí, vamos escrever a Bíblia. Versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, e por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha, a história de Noé, né, é muito conhecida, as pessoas conhecem, né? Ele era considerado um louco, um maluco, fazendo uma arca que nem chovia, nem era perto de mar, nem nada, né? E pela fé ele foi fazendo isso. Pela fé ele construiu isso, pela fé ele salvou a família dele. Noé, de repente, quando ele morreu, ele só tinha um terreno ali, né? De repente ele tinha uma casa, um terreno ali. Mas depois do dilúvio, ele era o dono do mundo. Qualquer lugar que ele quisesse ficar, a terra podia ser dele, porque só existia ele e a família dele ali. Então ele, antes disso, ele só tinha um pedaço de terra. E ele, pela fé, foi ali e ele herdou a terra inteira. A partir de Noé, que tudo foi construído, né? E tiveram descendentes e tantas coisas aconteceram. Então, olha a fé de Noé, onde levou ele. Agora vamos falar de um outro cara aqui, super fé, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia Canaã, né? Mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Uau! Então assim, Abraão, ele teve a terra prometida. E ali, Deus falou que daria aquela terra a toda a descendência de Abraão, né? Isaac era co-herdeiro, porque Isaac era filho de Abraão. E Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão. E também, para ele, tinha essa terra prometida. E Abraão foi um homem de fé, né? Teve que entregar ali, passou pelo aquele teste de fogo, de entregar o próprio filho. E ele, simplesmente, Deus falou, olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra porque eu vou te chamar, e as estrelas dos céus e as areias do mar, e tudo eu vou te dar. Então imagina assim, você pegar uma condução sem saber para onde vai, e a pessoa dizendo, não, peraí, você vai parar em tal lugar, você vai virar à direita, à esquerda, porque Abraão não sabia. Abraão não sabia para onde Deus ia levar, mas Abraão ouviu e obedeceu. E pela fé, nós somos filhas de Abraão, e pela fé ele conquistou tantas coisas, e ele teve ali o filho da promessa, e não só o filho, ele teve netos e bisnetos e até hoje tem uma grande descendência de Abraão. Versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa.
E assim daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Hoje sou eu e você, pela fé, somos filhos de Abraão, somos descendentes, né? E até hoje tem descendentes de Abraão. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Desde disso esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Eles morreram e não viram, né? Porque Abraão teve ali a terra prometida, mas não viu toda a descendência dele. Viu o filho Isaac, né? Mas ele não viu as promessas se cumprindo. Nós sabemos que se cumpriu e a gente vê até hoje. Então tá falando desses caras que morreram ali, não viram, mas eles esperavam uma pátria maior, uma pátria que é a celestial, que é o céu, que é onde eles estão e onde a gente vai encontrar com eles. Amém? Amém! Cadê? Celestial. E por essa razão Deus se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Porque hoje a gente conhece, né, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente fala dessa forma, né? Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó abençoe sua vida. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. E aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuramente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Uau! Ele via aquele que é invisível. Você já viu a Deus? Já teve um encontro com Deus? Já viu aquele que é invisível? Moisés via. Que fé! Senhor, entregue essa fé hoje, em nome de Jesus, aqui no nosso coração. De podermos, Senhor, ceiar contigo todos os dias, ter um encontro contigo, Pai, ver o invisível, Deus, em nome de Jesus. Amém? A fé de Moisés, de ver o invisível. Uau, 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 uau. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Você sabe que tudo isso que aconteceu foi pela fé mesmo, né? Tudo que Moisés fez, né? De ver todas aquelas obras, aquelas pragas do Egito, e ver o mar se abrir, e ver o povo passar a pé seco, sabe, ali, que era molhado, e depois, quando os egípcios passaram, o mar veio, pela fé mesmo. Pela fé caíram os muros de Jericó, e depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que fé de Raabe, viu? Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram